Bom dia, meus amores, tudo jóia? Então, hoje nós vamos aqui, essa semana, estudar um pouco sobre as 4 fases do sistema capitalista, tá? E na quarta-feira nós vamos esclarecer as dúvidas sobre esse conteúdo. Meus amores, o que que acontece? O sistema capitalista, né, que é o que nós vivemos e o que a maior parte do mundo vive, ele passou por algumas fases, alguns processos de evolução ao longo de toda a sua história. O capitalismo ele surge lá em torno do século XIV, século XVI, século XV, XVI, tá? E a primeira fase do sistema capitalista, o sistema capitalista é baseado no capital, né, no lucro, né, daí vem o seu nome, capitalismo. E a primeira fase dele, que é a fase comercial, é a fase onde ele estava baseado no comércio. Então, ou seja, a maior parte do dinheiro, do lucro obtido durante essa fase, que vai ali que é esse iniciozinho entre o século XIV e o século XVI, mais ou menos a gente chama de fase comercial. Ou seja, todo o lucro era baseado, todo o lucro não, a maior parte do lucro do capitalismo das pessoas nessa época vinham através do capital. Lembrando que esse período é o período das grandes navegações, é o período em que, né, principalmente os países europeus partem para outros universos, então né, vão chegar aqui, vão fazer colonização na América, vão colonizar a África, então é um processo onde a gente vai ter o comércio ficando cada vez mais desenvolvido, cada vez com uma importância cada vez maior, né? Então, ou seja, era compra e venda de produtos, né? Então, nesse período, o sistema capitalista ele vai surgir, vai se enraizar dentro dessa questão do comércio. O comércio ele tem uma importância muito grande, tá? Dentro desse período. Lembrando, principalmente, né, destacando aí, no caso, o continente europeu, que é onde vai ter essa grande evolução aí. Então, o que o sistema capitalista, como que funciona? O sistema capitalista ele surge baseado nessa questão do comércio, da compra e venda, e depois ele vai passando por outras 3 fases. Então, essa primeira fase do sistema capitalista que vocês não podem esquecer é a fase comercial. Também algumas pessoas chamam de pré-capitalista, né? Mas vocês vão encontrar majoritariamente como fase comercial, que é onde a base do sistema capitalista era o comércio, a compra e venda de produtos. Em seguida, nós mudamos para a fase industrial, tá? A gente tá lá na página 397, 398. O que seria essa fase industrial? Onde a base do sistema capitalista, ela vai ser a indústria. Por que muda do comércio para a indústria? Porque no século XVIII a gente passa pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela vai mudar tudo, tá, gente? Ela muda tudo, inclusive a base do sistema. Então, o lucro aí, que no século XIV, XV, XVI, XVII vinha essencialmente do comércio, agora ele muda de foco e vai para as indústrias. Então, as indústrias, elas começam a surgir no século XVIII dentro do território inglês, né? A Inglaterra, ela lidera a Revolução Industrial. Depois, a Revolução Industrial, ela começa a se espalhar para a Europa e depois ela se espalha para o mundo todo. Então, a base do sistema, nesse momento, muda do comércio para... Não que o comércio deixe de existir, nunca, né? Mas a base, a essência, ela sai do comércio e vai para a indústria. Então, as coisas mudam muito com a Revolução Industrial, a lógica muda, a matéria-prima, tudo vai mudar, tudo vai passar a ser em grande quantidade. A gente vai ter um momento depois para estudar só a Revolução Industrial, para vocês entenderem a importância que a Revolução Industrial tem, tá? E essa fase industrial do sistema capitalista, ela vai entre o século XVIII e o século XIX. E aí, depois da fase industrial, né, dessa base industrial, a gente muda para a questão financeira, tá? Que vai estar lá na sua página 399. A partir do século XIX, o capitalismo, ele entra dentro da sua fase financeira. Então, a partir dessa fase financeira, o que a gente vai ter? Desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novos meios de produção, desenvolvimento da comunicação, as coisas vão ficar mais rápidas, tá? Nós vamos ter novas fontes de energia, por exemplo, na Revolução Industrial, a principal fonte de energia utilizada foi o carvão mineral. A partir desse processo da segunda revolução, que acontece no século XIX, mais ou menos, 19 para 20, a gente já vai ter outras fontes de energia sendo inseridas, como, por exemplo,
o petróleo, o uso de hidrelétricas, e aí a gente vai destacar também sempre o território brasileiro, né? E aí a gente vai ter um grande destaque também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir desse momento, começam a despontar, né? Porque até então o foco do mundo era sempre o continente europeu. E a partir desse momento a gente vai ter um desenvolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão despontar como uma potência econômica, né? Isso vai perdurar até os dias de hoje, né? A gente sabe que os Estados Unidos, eles perduram até os dias de hoje, tá? Então, esse período onde você vai ter foco no meio de transporte, um foco nas comunicações, a gente vai mudar do capitalismo baseado somente na indústria para o capitalismo financeiro, tá? Que vai ser mais ou menos aí entre no século XIX, né? Meados do século XIX. E aí a gente chega depois na fase mais atual do sistema capitalista, que é a que nós vivemos, que é o capitalismo técnico, científico, informacional, tá? Que ele dura até os dias de hoje. Ou seja, a base do sistema capitalista, a partir desse momento, né, é a técnica, é a cientificidade, ou seja, os estudos, a tecnologia, a informação, né? Então, hoje em dia, a base, né, se a gente der uma olhada nas grandes empresas que têm valores que valem muito dinheiro, a gente vai ver isso, que são empresas de tecnologia, empresas de informação, empresas que têm investimentos consideráveis em educação, em ciência, em tecnologia, para que elas tenham esse crescimento muito grande, tá? Então, isso começa mais ou menos lá a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A partir no final da década de 40, início da década de 50, é quando a gente vai mudar essa característica do capitalismo. Então, a gente sai da questão financeira, sai do foco só no dinheiro e a gente muda para essa questão da informação, da ciência, da técnica, da alta tecnologia, né, da robotização. Tanto é que hoje você olha uma montadora de carro, né, você não vê quase gente trabalhando lá, você só vê maquinário, robô. Então, o foco hoje do capitalismo é o investimento tecnológico, é a informação, é a técnica, é a ciência. Galera, deem uma estudada no conteúdo, não deixem de estudar. Façam os exercícios e na quarta-feira a gente vai esclarecer outros pontos dessas fases do capitalismo, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tchau!